Boa tarde, meu nome é João Pires Boa tarde, meu nome é Eli Silva. e este é mais um episódio do Som da Fênix, o nosso e o vosso podcast. Não tenho nada a dizer desta vez. Vais ter amigos. Eu pensava que ele me elogiar como outra vez, mas tudo bem. E devo dizer que foi incrível perceber a quantidade de pessoas que viram o nosso último episódio e o feedback que recebemos delas. Foi mesmo muito bom para nós e o que eu vos posso prometer é que vamos continuar a realizar um enorme trabalho no intuito de vos trazer o melhor conteúdo. E também é nesse sentido que temos connosco um nome que orgulha todos os pardenses, não é assim, Eli? Exatamente. Eurico Couto, 37 anos, pardense puro, treinador do grande clube União Sport Clube Paredes, o mister que está a elevar Paredes, a equipa, a patamares, se calhar, inesperados a muita gente. Boa tarde, mister. Tudo Boa tarde. Sim, tudo em ordem. Desde já agradecer o convite, como vos tinha dito antes, e dizer-vos que admiro este trabalho que não conhecia e agradecer. Que fui rever aquilo que vocês têm vindo a fazer e tenho a certeza que vão crescer e a de enaltecer o que têm vindo a fazer, e eu agradeço muito este convite. E nós agradecemos. É um prazer tê-lo aqui. É um prazer tê-lo aqui. Bem, e para começar, portanto, vamos começar por onde se começa, né? Pelo início. Pelo início. Exatamente. Bem, como é que surgiu a paixão pelo futebol? Isso já vai, são 37 desde anos, pequenino. vai lá há muito tempo mesmo lá há muito tempo lá atrás. Não, eu desde muito novo que tenho uma paixão louca pelo futebol, sempre com bolas, dormia com bolas, desde bebê. Várias bolas que tinha também, tinha sempre essa paixão, andava sempre com uma bola no pé durante o dia, ou duas, dormia com bolas, levava bolas para a escola, de férias tinha que levar imensas bolas. Ou seja, uma paixão. A paixão, não sei como se descreve, sente-se. Exato, sente-se. Se não tiver futebol no meu dia-a-dia, claro, não tem vida. E tivemos informação que foi jogador, certo? Bem, isso é engraçado, porque assim, eu costumo dizer que os jogadores são os que chegam à primeira divisão, e talvez à segunda até lá são atletas que chutam a bola. Não, mas sim, joguei desde os 5 anos. Na formação passei pelo Paredes, naturalmente, foi onde iniciei, fui para o Porto, joguei também no Penafiel e depois nos séniores, no futebol 11 também joguei no Paredes, no Vila Miá, e depois voltei ao futsal. Ao Paredes. Talvez aí eu possa dizer que aí sim, posso dizer que aí talvez eu tenha sido jogador. No futsal? No futsal, porque aí acredito que aí posso dizer isso. Posso dizer que fui jogador, porque aí realmente joguei na segunda e não joguei na primeira por opção. Incrível. Porque não quis ir para a primeira porque queria ser treinador, e não porque... Escolha arriscada, então. Sim, uma escolha arriscada, naquela altura não tão arriscada quanto isso, porque quando tu já tens 24, 25 e já estás focado em ser treinador, se dás continuidade ao futsal, podes dar, pode não dar. Achei que era o melhor, era melhor para mim não ir, continuar a jogar futsal no meu clube, mas de forma diferente, não profissional. E sabem, hoje em dia o futsal tem efetivamente uma estrutura melhor, está muito mais bem reestruturado. Até porque Portugal... A primeira e segunda divisão quase tudo não é profissional, mas anda mais perto. Naquela altura só algumas equipas da primeira divisão é que eram efetivamente muito profissionais, as outras eram semi-profissionais, e isso ia ser muito difícil para mim conseguir conciliar faculdade, treino do futsal, depois ser treinador, que não queria abdicar, e então optei por... E tem licenciatura, então? Mestrado. Tenho mestrado. Em ensino, mestrado em ensino, educação física. Ok, desporto, então, tudo ligado. Sim, tudo ligado ao desporto. Sempre foi essa paixão desde pequeno? Sim, desde sempre que eu disse que ia ser professor de educação física e jogador. Se fosse hoje não ia para professor de educação física, porque não tens... Não, estou a brincar. Se fosse hoje, se calhar, provavelmente ia optar por outra área da gestão, que é algo que eu gosto muito. Na boa tempo de me dedicar a isso, como é óbvio, mas foi pela minha paixão do desporto, e não vejo não estar ligado ao desporto, seja em campo ou fora dele, não vejo isso não acontecer. Portanto, já deu para perceber que é um daqueles meninos que nós todos fazemos isso, que é, com 5 anos, estamos a casa com as calças rasgadas, pima, da nossa mãe. Não é das calças, mas as sapatilhas, mas desde muito novo era obrigado a levar outras sapatilhas para a escola para calçar e jogar, porque senão chegava a casa e levava, às vezes esquecia-me e levava mesmo. Levava um castigo,
Felizmente os meus pais nunca me deram. Sim, tive, claro. mas aqueles castigos, sim. Faço aquele castigo. Porque eu andava sempre com a bola e os portões de casa que o digam, e os carros também, que às vezes batiam num e no outro. Por isso, a bola servia para tudo e para mais alguma coisa. Por isso, não me vejo sem Sem futebol, não é? sem futebol. Exato. Mas como referiu, teve sempre, não foi para a Primeira Liga para ser treinador. Futsal, sim. Para a Primeira Liga Futsal, exato. Para ser treinador, e chegámos a esse ponto de treinador, como é que tudo começou? Nomeadamente Olha, pela formação, não é? Exato. Primeiro. Nós, eu camadas iniciei na jovens. formação, nas camadas jovens, eu posso dizer que foi através do Rui Quintas, era meu treinador na altura, no Paredes, e nós pronto, partilhávamos ali muitas histórias e tinha já o gosto de ser treinador, e ele até na altura criou esse desafio, porque vários jogadores do clube, dos séniores, na altura, eram treinadores da formação. E aquilo partiu logo daí para nós tirarmos o curso do primeiro nível. Já havia aquela intenção de eu seguir e ser treinador, porque tinha esse gosto, e começou aí. Aos 19 anos. Aos 19 anos tirei o primeiro nível, e aos 21, 22 já estava a tirar o segundo. Fui tirar o primeiro nível e comecei. Mas é engraçado que eu comecei na formação do Penafiel, nos Peninhas como treinador, com o Pedro Barroso. Até na altura ele me convidou para irmos coordenar os dois. Surgiu nos dois ali um bocadinho a ideia de ir, o gosto, o bichinho de dar continuidade. Isso com que idade? 19 anos. Com 19 anos. Com 19 anos fomos e começamos a gerir as Peninhas. Depois, pronto, das Peninhas surgiu a altura, que agora são os Benjamins, a altura das escolinhas, também em Penafiel. Depois vim para Paredes para a formação também, aí já para os infantis. Comecei a ser coordenador da formação juntamente com ele, que desta vez ele levou-me para lá, desta vez eu trouxe-o para cá. Andamos aqui a fazer umas jogadas e tal. Entretanto, infantis, depois iniciados, depois juvenis, júniores, fui para o Passos, voltei ao Paredes. Há aqui um percurso na formação em todos os escalões, também passando por coordenador, e passei nos infantis, nos iniciados e nos juvenis do Passos. Nos conhece bastante, então, jovens aí. Conheço imensos todos os jovens, alguns que tiveram, na minha opinião, bastante sucesso, outros que infelizmente não chegaram onde eu achei que poderiam e deveriam chegar. Até porque passei por infantis, iniciados e juvenis de Passos, passei por todos os escalões no Paredes. Passam muitos jovens por mim, há muito contacto com eles, conheço muitos e tenho boas e bonitas histórias com bastantes, e a pena que tenho é que alguns deles não chegaram onde eu gostava que tivessem chegado, mas se não chegaram no futebol, podem chegar na sua vida E uma pessoal. pergunta para si, agora estamos aqui a falar de jovens. Para si, qual é que são os principais ingredientes que um jovem tem que ter para conseguir ser alguém no mundo do futebol? Olha, hoje, e vocês são jovens, não me levem a mal, acho que hoje vamos falar especificamente do futebol, ok? Acho que tecnicamente hoje são mais evoluídos. De manhã falava sobre isso. Acho que tecnicamente hoje os jovens são um pouco mais evoluídos. Taticamente é óbvio que hoje existem muito mais recursos, por isso são obrigatoriamente também mais evoluídos. O que eu acho é que não têm a capacidade de lutar efetivamente por aquilo que querem, não podem ser contrariados. Sempre que são contrariados, enumeram imensas desculpas. Por isso acho que tem pouca capacidade de resiliência, na minha opinião, e alguns talentos, estou a falar grandes talentos dos grandes clubes, não chegam lá porque efetivamente não têm essa capacidade. Não gostam de ser chamados a atenção, não gostam só apenas de fazer aquilo que eles acham que é mais importante. Falta humildade, não é? Falta-lhes um pouco de humildade e gostam de fazer aquilo que é o conforto deles. Eles acham que aquilo é a ideia deles e não respeitam, no fundo, a ideia dos treinadores. Não sei se tiverem acesso ao que também disse Sérgio Conceição ontem na NTF, disse exatamente isso. É algo que muitos treinadores partilham e é a realidade. Hoje, se dermos um berro num jovem,
ele fica amoado e já treina de forma mais condicionada, já não dá o seu limite, já não dá o seu máximo. Não é o seu limite, é o seu máximo, que é a função dele, e já não tenta perceber aquilo que o treinador quer retirar dele. E eu acho que esse é um grande problema dos jovens que não chegam lá. E depois tem os outros fatores. Porquê? Porque depois também são influenciados pelos pais, pelos empresários, que hoje em dia começam desde cedo, e isso influencia negativamente o seu crescimento, na minha opinião. E até redes sociais pode afetar Sim, isso. as redes sociais hoje em dia é extremamente complicado, e os treinadores têm que se adaptar um pouco. É difícil para mim, que não gosto que eles se desconcentrem com o Facebook, com o Instagram, sobretudo nos treinos e nos jogos, e retirar-lhes isso é difícil, porque o hábito deles, eles são capazes de estar a equipar o telemóvel. Nós não permitimos isso. Eles até claro. podem fazer, sem nós vermos, mas não Sim, permitimos, que isso é proibido, e têm sempre uma multa se o fizerem, mas é a única forma disso não acontecer, porque se deixarmos livre, são capazes de estar com o telemóvel até ao último segundo de entrarem em campo, E não quer seja conseguem- no treino ou Ou seja, isso em no termos jogo. de disciplina E não é conseguem. muito... É complicado. A primeira coisa que fazem hoje em dia os jovens é chegar ao balneário e pegar no telemóvel, ponto. Ganham, percam, é igual. Esse é só não o fazem se for proibido, como é óbvio. Se não for proibido, é a primeira coisa que fazem. Não, estão sempre. E as redes sociais também o desfocam um pouco. Não conseguem concentrar, se Não se calhar. conseguem concentrar Pois. tanto, ou não se concentram tanto como deviam, e depois não têm outro. Mesmo os jovens da formação não vivem o balneário. Sim, Não o é? espírito. Aquele Não vivem o ambiente. espírito balneário, Yeah. não vivem as brincadeiras que existem no balneário, Sim. que são normais e que fazem parte, e que todos nós que andamos lá sabemos que aquilo constrói amizades, laços que são importantes, e eles, se estiverem sempre com o telemóvel, isso deixa de Claro. E também existir. contribui esse laço, né? Mesmo para a performance da equipa também é importante. Melhor né? rendimento da equipa, melhor rendimento dele e da equipa, e não é? A relação deles é sempre fundamental no rendimento da equipa. Isso aí. Exatamente. E bem, nós como paradenses também puros, não é? E com muito orgulho. Com muito orgulho, sempre acompanhámos os nossos familiares a apoiar o grande clube, não é? A equipa principal do Paredes. Isso é como se fosse uma paixão hereditária, certo? E eu e ele também acredito que acompanhamos agora Sim, mais sim. o Paredes, não é? Está a chegar nessa altura de acompanhar a equipa principal. E queremos saber, tínhamos essa curiosidade de como chegou a treinador da equipa principal. Olha, isto, como cheguei, simples. Na altura eu estava no Passos, nos juvenis do Passos, e o coordenador do Paredes, que tomou posse de coordenador de Paredes, era o Marco Pereira, um grande amigo meu, e convidou-me para voltar ao clube da minha terra, ao Paredes, para os Júnior. Fiquei ali um bocado indeciso, depois de me apresentar o projeto e as intenções que tinha, decidi regressar. Regressei aos Júniors nesse ano. Passado alguns meses, fiquei com os Júniors e com os Juvenis, pronto, por alguns problemas que existiram. No ano seguinte, iniciei nos Júniors novamente, e não é meio, mas ali em janeiro, 21 de janeiro de 2015, 21 ou 22 de janeiro de 2015, foi o meu primeiro jogo oficial como treinador da equipa sénior. Pronto, surgiu o convite porque pronto, os séniors estavam em último lugar, praticamente descidos na altura, e o Manuel Cardoso achou que eu devia de ser o treinador. Ou seja, dos já séniores. lá vão 7 anos a treinar a equipa. Sim, fez 7 anos em janeiro. O Manuel Cardoso achou que eu devia de ser o treinador, convidou-me, perguntou-me se eu me sentia capaz de ser o treinador da equipa sénior e garantir a manutenção. Eles estavam praticamente descidos. Eu disse que sim. Pronto, e este ano, a meio, fiquei com os séniores e continuei nos Júniors. Subimos os Júniors ao campeonato nacional, subimos a divisão dos Júniors e mantivemos os séniores. E a partir daí, Um excelente trabalho, não é? sim, a partir daí foi Sempre moral a e progredir. subida, Exato. essas Era manutenções, isso mesmo que nós íamos falar a seguir. tudo, pronto, tem corrido bem, de forma geral tem corrido muitíssimo bem. Pronto, e surgiu efetivamente em 2015, são 7 anos, parece pouco, mas já é muito. Bem, e também é de conhecimento geral
que, bem, já lá vão 7 anos, né, como treinador da Sim, equipa principal, sim. e nesses 7 anos devem ter passado por maus momentos, mas passaram também por muitos bons momentos, como Sim, Taça Brawley, os oitavos da Taça, a subida da divisão, que foi muito. na altura a Sim, sim. cidade, só queria saber disso. Sim. Portanto, queria lhe perguntar como é que foram, assim, um resumo destes 7 anos a treinar e como é que é gerir o plantel da equipa de Paredes? Olha, 7 anos é muito, é muito tempo. É difícil voltarmos atrás quando estamos extremamente focados no dia de hoje, percebes? Mas eu vou tentar. Acho que o ponto mais importante que nós tivemos, por incrível que pareça, na minha opinião, foi a final da Brawley. E vou-te explicar porquê. Nós não ganhamos, é verdade, que não ganhamos. Chegamos à final da Brawley num ano extremamente difícil para nós. Conseguimos a manutenção no Campeonato de Elite, ali a meio da tabela, mas num ano complicadíssimo, com poucos recursos financeiros. Chegamos à final da Brawley, tínhamos pouca gente. Lembro que nessa altura, os jovens eram 130, 140 atletas na formação, Sim. muito poucos. Pouca gente ou ninguém tínhamos a ver O jogo. os jogos. E quando nós chegamos à final da Brawley, acordamos um bocadinho a cidade. Sim. Acordamos um bocadinho a cidade, as pessoas, aquela envolvência, e fizemos, na altura perdemos em penaltis, mas fizemos uma boa campanha nesse jogo, e isso acordou um pouco. E aquilo que aconteceu ali, ou nesse ano, fez acordar agentes da cidade, e isso permitiu que no ano a seguir houvesse alguma reformulação e nós atacássemos a subida e subimos. Por isso, para mim, Esse foi o momento. Esse foi o momento de dizer assim, Foi o o impulso. up, Exato. foi o up impulso. do clube. Foi a final da Brawley. Pronto, depois subimos de divisão e depois é uma questão de andarmos à procura da estabilidade, como temos vindo a andar, uns anos melhores, outros não tão bons, mas dentro da nossa regularidade, e à procura de melhorar as infraestruturas E que até temos, porque que temos este ano vindo a fazer. estou numa excelente posição mesmo para... Sim, este ano temos feito uma excelente campanha na taça e no campeonato, inesperada provavelmente, mas e agora vencemos o primeiro jogo, e temos que trabalhar para os que aí bem, e jogo a jogo E é pensar mesmo, nisso só. é mesmo nesse aspecto, o Paredes foi recentemente campeão, não é? Sim. Do Campeonato de Portugal, certo? Da série. Da Sim, ficamos série. em primeiro da nossa Sim. série. Agora está a disputar a fase de subida, que até ganhámos agora o primeiro jogo, certo? Sim. Como é que está a moral da equipa toda? É normal, quando se ganha, os jogadores sentem-se bem, a estrutura sente-se bem, o ambiente é bom, sentem-se entusiasmados, sentem bastante apoio, porque as vitórias chamam as pessoas ao estádio, como eu vos disse há pouco. Nós iniciamos, uma das palestras que demos até foi nesse sentido, iniciamos o campeonato, tínhamos 6, 7, 8 pessoas na bancada a gritar, a apoiar. Hoje, não sei quantas temos, vocês... Também foi a formação da recente claque. Sim, formaram a claque, as vitórias puxam, Claro. fazem Como crescer tudo, o clube. E o que é certo é que hoje vê-se que a cidade se Fala movimenta nisso. num dia de jogo. Movimentam-se, falam nisso, sabem se calhar o nome dos jogadores, e quase grande Sim. parte deles também da terra, e há aqui um carinho especial por eles. Acho que a cidade precisa disso, e o clube também, e nesse sentido acho que tem corrido bem, e acho que é positivo para todos. Andam todos motivados, então... Normal, é normal isso acontecer quando nós estamos sobretudo num registro de vitórias. É perfeitamente normal que as pessoas queiram saber mais, e nós temos que tentar aproveitar isso como um trampolim para chegar mais longe. Eu tenho aqui uma curiosidade ainda sobre, enfim, estas questões da moral e assim, como ela estava a falar. Nos momentos bons, pronto, é normal, como referiu, que a equipa esteja em altas e tal, mas treinar uma equipa durante 7 anos, como é que é gerir, enfim, porque há momentos maus, né? Como é óbvio, a equipa... Enquanto treinador, quais são as estratégias que adota para conseguir puxar um jogador para Ou cima? seja, a filosofia que usa dentro do balneário para... Olha, sabes que motivá-los. não é tentativa e erro, não é isso sempre, porque já temos algumas vivências nesse sentido, mas sou dos que acha que quanto mais tempo tu passas com os jogadores, porque tem alguns que estão comigo lá há 7 anos, mais consegues tirar deles. Não acho que quanto melhor a minha relação com eles, porque tem 7 anos, tem mais respeito, tem mais admiração, pode ter mais confiança. Mas eu conheço bem a maior parte deles, eles conhecem-me bem a mim. Acho que vejo sempre o lado positivo nisso.
mais o lado positivo que o negativo. Muitos acham que quanto mais tempo estás com um jogador, pior. Mais difícil é de o motivar, mais difícil é de tirar rendimento dele. Aquilo que eu procuro é precisamente o contrário. É aproveitar as boas relações que tenho com eles para que eles possam dar mais e melhor deles no jogo e no treino, e isso contribua para que a equipa possa crescer. Também a categoria é sénior, ou seja, são jogadores mais maduros. Se calhar se for Sim. tanto na formação, a confiança Exato. às vezes pode abusar, não é? Sim, também pode acontecer isso. Acho que o facto de serem já há bastantes anos, não vejo isso como uma entrave, nem uma dificuldade. Vejo isso até como uma oportunidade de melhorar e de procurar que o jogador consiga ainda dar mais. Até porque todos os anos nós temos isso na nossa filosofia, nós acrescentamos sempre algo diferente. O jogador tem que ter sempre algo diferente. Para já, dificilmente jogamos na mesma estrutura, para já jogamos em várias estruturas, do ponto de vista tático, já colocamos alguns jogadores em diferentes posições, por isso há sempre aqui algo diferente e há sempre metas diferentes a atingir. E essa é a nossa forma de estar. Procurar sempre algo, um patamar acima, não é? Claro. Exatamente. Mais um patamar, tanto para os jogadores como para o objetivo da equipa, e andamos sempre à procura disso. Até para não banalizar, não é? Não vamos banalizar, não é sempre igual, não pode. Há sempre situações que Para motivar, não é? que são diferentes e procuramos isso nos jogadores. E em termos de expectativas agora nesta fase de subida, eu sei que obviamente que é ganhar, vencer e subir, obviamente, mas as expectativas que tem... Isso, nós dizemos que isso não são bem expectativas, nós temos naturalmente isso como Um sonho, objetivo, exato. como sonho de conseguir ganhar e chegar, sabendo que como eu já tive a oportunidade de dizer, nós sabemos que partimos atrás relativamente aos outros, não é que isso nos limite, porque nós estamos só focados naquilo que somos nós, em quem nós somos, naquilo que nós queremos fazer e não nos outros, mas sabemos que partimos um pouco atrás. Agora, a nossa ambição não é menor que a dos outros, a nossa ambição é tão grande ou maior que a deles e vamos trabalhar cada jogo para conseguir vencer. Se vamos vencer ou não, logo vamos ver. Vamos acreditar que sim. Vamos acreditar nisso, vamos lançar convicção no nosso dia-a-dia e nos desafios. E acho que até mesmo a motivação pode impulsionar mais, como é que eu ia dizer? Pode dar mais... Dá um pouco mais de fogo ao jogo. Dá mais fogo, dá mais Exato. adrenalina, Mais adrenalina. pode alimentar um pouco mais de concentração, não é? Porque essa motivação interior, isto é o mesmo quando eles jogam para a taça com equipas que são de divisões superiores, a adrenalina deles, a tal agressividade que Contra o toda a gente Benfica. fala, é diferente, porque Exato. é uma oportunidade única. E Claro. nós já vivemos aqui alguns jogos como oportunidades únicas, como tivemos o ano passado com o Benfica, como tivemos este ano perto de chegar aos quartos de final. São jogos únicos que nem sempre se vivenciam mais do que uma vez na carreira. Há muitos jogadores que provavelmente não o vão vivenciar mais, há outros que eu acredito que o podem vivenciar bastantes anos, espero que sim. E nesses jogos eles aproveitam, não é? O estado de espírito deles é sempre diferente, por muito que nós por muito que se diga que não, vamos transportar o estado de espírito do jogador daquele jogo para outro, não dá, exato. é diferente, Que é porque não é consciente. Mesmo viveram, inconsciente. só naquela semana viveram coisas que nunca tinham vivido. Como pegou no ponto de jogar contra equipas grandes na taça, jogou recentemente na época 2021, certo? Sim. Contra um favorito de Portugal, o Benfica. Sim. Como é que foi esse ambiente de jogadores, mesmo até da parte da direção? Olha, Porque é algo que já não acontecia há muito tempo. E penso que E foi um jogo bastante intenso, eu vi o jogo. E a última vez tinha sido contra o Sporting já há bastantes anos. Não Sim, não me engano. já há muitos anos que isso não acontecia. Bem, tivemos a pena de, na altura, não ser permitido ter público devido ao Covid. Acho que isso tirou um pouco o espetáculo, que seria melhor para nós. Mas, como eu estava a dizer, a forma como se vive um dia desses é diferente. Não vamos dizer que é igual, porque estávamos a mentir. Não é o dia, é a semana. É uma semana de oportunidade, é uma semana em que todos os dias temos os jornalistas, todos os dias temos toda a gente a querer saber dos jogadores e da equipa, todos os pormenores, e isso faz-nos sentir bem.
para que não é um hábito, faz-nos sentir bem, faz-nos sentir melhor, faz com que cada um deles dê um pouco mais de si, porque se querem jogar sempre em todos os jogos, imaginem nesse. Claro. Todos os jogos eles querem jogar, nesse não querem jogar mais. Então, Até porque pode ser em uma todos os- oportunidade mesmo, claro, uma em termos oportunidade individual, única para se mostrarem de se mesmo. valorizarem, de aparecerem, de demonstrarem Claro. a sua qualidade. Exatamente. Pronto, e vive-se diferente na estrutura, porque toda a gente está entusiasmada, toda a gente quer aparecer também, porque é o jogo do Benfica, há muitas coisas novas, o estádio estava, apesar de vazio, porque não tinha público, estava completamente diferente do normal, muito mais câmaras, muito mais patrocínios, uma série de coisas Sim, que Criam um ambiente. um ambiente novo. perfeitamente diferente, e isso é único de se viver, que também acho que seja importante, também acho que faz o tal up, quer nos jogadores, quer no que está à volta, mesmo na própria cidade, também acho que dá o up. Este ano, felizmente, fizemos mais uma boa campanha na taça, isso também faz com que todas as águas vão mesmo em, acho que isso É importante. é fundamental. Mas este ano também tivemos azar porque o jogo foi um horário completamente ridículo. Acho que- em termos de Sim, horário. o horário Foi uma não foi, quarta-feira, o horário não foi o às ideal. 2h30, qualquer coisa assim. O horário, às 2. O horário não foi o ideal. Pronto, provavelmente por ser transmitido teve que ser essa hora, digo eu, não, mas parece-me que tem sido por isso. É sempre complicado. Poderia ter sido num outro dia, num horário diferente para ter uma envolvência maior, mas não teve aquela envolvência que gostaríamos que tivesse, ou seja, a quantidade de adeptos que nos apoiaram não foi boa, mas acho que poderia ter tido mais. Se Contudo, fosse um acho que horário mais- o facto de ter dado na televisão também permitiu Claro, a claro. muitos que perdessem algum tempo mesmo no dia de trabalho para poder estar atento àquilo que Eu, por exemplo, assisti pela televisão. Sim. estava a acontecer. Pronto, infelizmente não conseguimos o resultado que pretendíamos, que era vencer, como é óbvio, Foi um mas jogo bem disputado. fizemos uma Uma boa boa exibição. campanha, uma exibição que temos que estar contentes com aquilo que fizemos no jogo. Acho que tanto num jogo quanto no outro, tanto no Benfica quanto Sim, neste, sim. a equipa Sim, portou-se bastante bem. Diferentes, jogos completamente diferentes, equipas muito, muito diferentes. O Benfica são realidades distintas. Por muito que se queira dizer que é um jogo de futebol, não é um jogo de futebol com peças muito, Mas é uma muito equipa. diferentes, com velocidades É diferente. distintas. E aquilo que nós conseguimos naquele jogo, acho que pelo menos ser competitivos fomos. Foi. E esse foi o grande objetivo. O mais importante era eles aproveitarem a oportunidade de jogarem com um grande e de se valorizarem e de desfrutarem desse jogo, sobretudo com o Benfica. Acho que foi essa a mensagem que passamos e darem uma imagem, uma boa imagem do clube e da equipa, e acho que isso eles também conseguiram fazer. Sim, senhor. Passando agora a falar de futebol assim de uma forma mais geral, nomeadamente do futebol português, queria ouvir a sua opinião sobre o estado, muitas vezes criticado, enfim, nos jornais, por todos nós, às vezes em conversa de café ou assim, o estado do futebol português e o que é que há a melhorar no nosso futebol. Bem, eu acho que no futebol português há muitas coisas, há muito que tem que se melhorar, não é? Como há em tudo. Nós Sim, temos claro. sempre que melhorar tudo, mas o futebol português tem, nomeadamente, acho que a questão da arbitragem tem que ser melhorada a quase 80%, no meu entendimento. Pronto, depois a estrutura que o futebol tem neste momento parece-me adequada, o investimento que tem e as infraestruturas que têm vindo a melhorar, mesmo o investimento que tem no VAR e agora nos árbitros, que são profissionais, e acho que esse investimento era um bom caminho. As coisas têm que ser alteradas com algum tempo, não pode ser de um momento para o outro, naturalmente. Eu percebo que é não investir no sentido de tornar tanto o campeonato, a Primeira Liga como a Segunda, como agora a Terceira Liga, mais competitiva, para que isso permita uma evolução melhor e maior dos E atrair mais pessoas, para o futebol. e que eles possam depois crescer e chegarem a seleções. Parece-me que há uma preocupação grande em que os campeonatos se tornem mais competitivos. Vejo que há essa preocupação, vão cometer erros naturalmente. Na minha opinião, aqui ou ali, provavelmente, eu não teria construído a Terceira Liga. Eu não teria, mas não sou eu que mando e percebo a intenção deles. Provavelmente teria dividido a Segunda Liga em 2 e não construía a Terceira Liga, mas isso, e aumentava o número de equipas na Segunda Liga, porque isso
e a permitir um financiamento maior a alguns clubes que já estavam no Campeonato de Portugal, que tinham subido naquela altura por causa da pandemia, e quando os clubes são financiados, podem melhorar as suas estruturas e com isso têm tudo a crescer. Não é? Exatamente. Têm a crescer as suas equipas, têm a evoluir os seus escalões de formação e vão evoluir o seu clube. Eu teria feito isso, mas isso era eu, como outros que também têm, se calhar, essa ideia. Contudo, acredito sempre que querem fazer o melhor e aquilo que fizeram, e a Terceira Liga está a ter este ano fantástico, está com uma visibilidade e com um trabalho muitíssimo bom da Federação nesse sentido. Até vai ter VAR agora nesta fase final, por isso vai ter VAR na fase final. Estão a crescer, estão a investir imenso na Terceira Liga e parece-me que vão fazê-lo também na segunda. Acho que há um investimento grande de parte da Federação no reformular do futebol português e parece-me bem. Agora, como é óbvio, todos gostaríamos que isso acontecesse da noite para o dia, não vai acontecer, mas acredito que eles estão a trabalhar no sentido de melhorarem e acho que o vão fazer e acho que estão a trabalhar bem nesse sentido. A questão da arbitragem é sempre complicado, porque não é fácil, como vocês sabem, eu também admito isso, não seja fácil ser árbitro, tem sempre bastante críticas, fica difícil para eles. Não há muitos, não é? Quase ninguém quer ir, não há muitos, e isso também, se a amostra é reduzida, a probabilidade da qualidade também ser grande fica mais reduzida ainda, e alguns até vão imediatamente para escalões superiores quando ainda nem têm a experiência necessária para, não têm tempo para adquirir e depois precisam de tempo lá para isso. Acho que também têm a intenção de melhorar, na minha opinião só. Acrescentar que eles têm erros a mais no VAR, acho que têm erros que não podem acontecer. Agora, contudo, nós temos também bastantes bons árbitros na primeira, na segunda e no Campeonato de Portugal. Temos bons e maus, como temos bons e maus treinadores, bons e maus médicos, como temos tudo. Mas acho que estão a melhorar. Contudo, acho que deveriam tentar corrigir o que se passa com o VAR e acho que estão a tentar fazê-lo. Mas também acho que se fala demasiado nos programas televisivos em Portugal sobre os erros dos árbitros, em detrimento de se falar sobre o futebol em si, sobre a tática, sobre a técnica, sobre porque é que substituiu, porque fez esta mudança, qual era o objetivo, qual era o intuito. Com respeito, neste sentido, era mais importante falar do futebol assim do que falar sobre as questões eu também queria falar um bocado disso. O Canal 11 surgiu há pouco tempo e acho que foi um projeto, pelo menos do meu ponto de vista, assim, bastante engraçado no que toca ao futebol em si. Porque até é a partir do Canal 11 que agora o Campeonato de Portugal chega basicamente a toda a gente. Sim. E também é a partir do Canal 11 que nós conseguimos perceber que se pode fazer um programa televisivo acerca de futebol que não seja à procura de um escândalo de arbitragem ou qualquer coisa. Eu gosto particularmente de ver o Canal 11, sinceramente por isso. Porque no Canal 11 dificilmente se fala de arbitragem. Atenção que não acho que não se deva falar. Eu acho que se deve falar. Faz parte do futebol, tudo o que faz parte deve-se falar. Deve-se falar, não deve ser o tema principal. Nós parece que falamos de arbitragem, o tema é arbitragem e depois vamos falar de futebol. E não é assim. Na minha opinião, acho que esse não é o intuito. O intuito é falar sobre futebol e não sobre a arbitragem. E o Canal 11, como também é um canal da Federação, provavelmente proibido de falar sobre as questões da arbitragem, mas tem tido bastante sucesso porque me parece que fala daquilo que nós todos gostamos, fala da essência do futebol, fala de futebol puro, e isso é o que nós temos, que nós gostamos, e era isso que devia de acontecer nos outros canais e devia de acontecer não só nos canais, porque acontece nos canais televisivos, é verdade, mas também acontece muito nos jornais. Isso tem a ver muito com os jornalistas, que procuram sempre uma polémica, porque isso é que vai vender. Exatamente, as audiências. Depois há outro ponto, que é, acho que não se deve falar, mas acho que os árbitros também devem ser chamados à razão. Sim, claro. Acho que devem. Quando erram, é como todos. Erram, têm que ser punidos. Exatamente. Claro. Têm direito de errar. Têm como todos, nós também erramos. Mas têm que ser punidos como todos, naturalmente. Exatamente. Para finalizar este tópico assim muito rápido, até porque o nosso tempo já se está... É verdade, temos 10 minutinhos. Já está a acabar. Eu tenho uma opinião, eu queria ver se concorda ou não. Já que está dentro do ramo de futebolístico, não é? Não acha que o futebol pode estar a tornar, digamos, um Fórmula 1, ou seja, o dinheiro sobe mais de qualidade do próprio jogador? Às vezes os conhecimentos de um agente grande mete jogadores que se calhar nem são tão bons em equipas muito altas. Não só acho, como partilho da tua
da tua. Isso pode da tua estragar um ideia. bocado a essência do. Isso já acontece há muito tempo. O futebol é um negócio. Sim. Sim. Hoje está primeiro o dinheiro do que o futebol em si, não é? Em grande parte dos clubes interessa mais no negócio do que o rendimento esportivo. Percebem o que eu estou a dizer? Sim, sim. Acho que deve ser primeiro És mesmo o esse teu ponto que eu rendimento queria- desportivo queria e a tua chegar. estabilidade desportiva e o teu rendimento desportivo e depois o negócio. Mas o que nós vemos é precisamente o É o contrário. contrário. Cada vez mais se vê isso. Há poucos clubes, bem orientados no sentido de sabermos qual é o projeto deles, sustentáveis. Há poucos, o Portugal então, se nós formos lá para fora, sobretudo para a Alemanha e a Inglaterra, podemos ter bons exemplos. Fora isso, nós temos poucos clubes como um bom exemplo. Exatamente. Temos muitas dívidas, negócios estranhos em todos os clubes, mas isso também é uma área que a mim não me encanta, nem ando no futebol por isso, porque não gosto de olhar para o futebol para os pontos negativos, olho para os positivos, que é o jogo em si, e é nisso que me foco, porque acho que não tenho que me focar nas coisas mais, porque se me focar aí vou perder a tal paixão e alegria do futebol e do jogo, que Exato. é isso que eu pretendo. E finalizando então este tópico, preparámos aqui um pequeno jogo. Uma brincadeirazinha. Ou seja, uma brincadeirazinha, Sim. que é perguntas rápidas. Ou seja, fazer uma pergunta e tem que responder o mais rápido Deixa-me possível. só tentar beber aqui um pouquinho de água. Sim, isso é. É tipo escola múltipla. Escolha múltipla. A, B, Tipo dá para escolha ser A, múltipla. B? Depende das perguntas. É, depende das perguntas. Ora bem, começo eu ou começas Força. tu? Começo eu? A primeira pergunta, temos aqui então, futebol ou futsal? Futsal. Ok. Ronaldo ou Messi? E Messi. Jogar em casa ou fora? Em casa. Aí não tenho grande, mas pode em casa, pela envolvência. Com os adeptos, não? Vamos Sim, meter pela assim. envolvência. Não... Claro. Ruben Amorim, Sérgio Conceição. Sérgio Conceição. Porto ou Benfica? Paredes. Boa resposta, ok. Melhor jogador da Liga, neste momento. Da Liga Portuguesa? Sim, da Primeira Liga. Da Liga Portuguesa, o que foi agora para o Liverpool, não conta, não é? Não, agora já não conta. Luís Dias já não conta. não conta. Então, o melhor jogador da Liga, isso é uma pergunta difícil, porque eu apostaria no médio centro, como é que ele se chama? Neste momento acho que é o que está Do Porto? do Porto. Vitinha? No Vitinho, exatamente. Vitinho, exatamente. Sim, senhora. Concordo. Também concordo. Um jogador que acho que vai ser uma promessa mundial, que está a ser neste momento e que irá ascender. Português. Um jogador português que pode... Que tenha conhecimento. Que pode chegar mais longe. Promessa é difícil, acho que esse provavelmente o Vitinho pode chegar mais longe. O adversário mais difícil que já defrontou? O adversário mais difícil que eu já defrontei, eu vou falar do meu campeonato porque aqueles não contam, não é? Do que já jogamos. Eu vou colocar Arouca. Arouca. Sim, senhora. Ok. Marcar ao último minuto ou dar goleada? Assim, a sensação do último minuto. Isso é fácil. Aquela explosão. Marcar ao último minuto. Ok, concordo. E agora uma muito especial que é o seguinte: imagina, último minuto de jogo, livre a entrada da área, está tipo uma final, uma coisa assim, livre direto à entrada da área. Quem é que escolhe para bater? Zaidu ou Manafá? Bem odiado escolha. Isso é mesmo bem odiado escolha. E olha que ainda tenho aqui mais uma também. Isso é Falta muito a engraçado. resposta. Isso bem odiado escolha. Para mim é qualquer um. Não acho que. Ok. Prefere ser assobiado ou levar com uma garrafa de água? Olha, prefiro ser assobiado. Ok. E para seguir é tudo, não? Tens mais alguma? Penso que sim. Bem, antes de acabar, e porque lá está mais uma vez o nosso tempo está mesmo a acabar, o que é que espera alcançar enquanto treinador? Qual é que é o seu sonho? O meu sonho? Olha, tenho um sonho muito claro. Chegar às ligas profissionais. Vamos dizer, mais rápido. Chegar às ligas profissionais quando tiver que ser, quando for o meu tempo de lá chegar. Com Paredes? Com Paredes, sem Paredes. Chegar lá. Se tiver que ser Exato. com Paredes, sim. Se tiver que ser por fora, com outro, ok. Chegar lá
não é o mais rápido possível chegar lá quando for o meu tempo, acredito muito nisso. Já podia ter chegado, já posso chegar para o ano, posso chegar daqui a 10 anos, Claro. não estou focado nisso, estou focado no momento. E outro, Mas é o sonho, não é? o sonho de treinar na Alemanha, ao contrário de todos, Inglaterra, Alemanha. Alemanha. Sempre, mas Sim, isso senhor. foi sempre. Na Liga Alemã, sou um apaixonado pelos clubes. É uma liga bastante competitiva. Não, e pela organização que eles têm, acho que é diferente de todos os outros. Eu não estou muito dentro do futebol alemão, por acaso. E por isso é que eu vejo bastante também a Liga Alemã. É um futebol que eu gosto. É um futebol bastante atrativo. É um futebol com muita transição, é um futebol que está sempre com uma intensidade muito alta, com jogadores também técnicos, bastante técnicos. Mas com então, e a estruturas. Premier League também, não? A Premier League também, mas também toda a gente gosta da Premier League. Sim, Também sim, dizer sim. isso, todos gostam, não é, da Premier League. A Premier League é só aquele público, não é? Mas atrai-me um pouco mais a Liga Alemã pela organização que nós sabemos que eles têm. Sim, senhor, e bem, parece que chegamos então ao fim deste bocadinho aqui com o Mister. Mister, foi um prazer tê-lo connosco. Obrigado, para ser todo meu. É sempre um prazer também ter-vos aí desse lado. E, Hélio, queres dizer alguma coisa? De deixar o vosso feedback, deixar o vosso comentário, o gosto, né? Sempre. Exatamente. E fiquem desse lado, fiquem connosco. Para a semana temos mais. Exatamente, sempre aqui à mesma hora, às 7 menos um quarto, no domingo, no Novo Canal. Novo Canal. Sempre Novão, sempre seu.